Fala galera, vamos começar aí a correção da prova de matemática do Colégio Naval do ano de 2008. A gente vai estar sempre trazendo aí uma bateria de listas de exercícios, de correções de provas anteriores, de diversos concursos, ajudando você que quer se preparar aí para o seu concurso militar, seja para sargento, seja para EPICAR, para o Colégio Naval, para o concurso dos bombeiros, tá ok? Então sigamos aí. Questão de número 1 dessa prova de matemática do Colégio Naval. Sabendo-se que 2x mais 3y igual a 12 e que mx mais 4y igual a 16, opa, vamos dar uma parada aqui, já vamos pegar nossa caneta. Então, botar aqui, ó, 2x mais 3y é igual a 12. mx mais 4y é igual a 16. mx mais 4y igual a 16. Então, tá aqui. São equações sempre compatíveis. Sublinhar aqui, com x e y pertencente a quem? Ao conjunto dos valores reais, ao conjunto dos números reais. Aí ele pergunta quantos são os valores de m que satisfazem essas condições. Gente, isso daqui é um sistema de equações. Nesse sistema de equações, eu vou poder ter algumas condições, ou do sistema ser possível ou impossível. Se o sistema é impossível, significa que ele não tem solução dentro daquele conjunto numérico, dentro do conjunto universo colocado ali. Agora, se ele é possível, ele pode ter um número definido de soluções, e aí ser chamado de possível e determinado, ou ele pode ser possível e indeterminado. O que seria, por exemplo, um sistema possível e indeterminado? Imagina que você tem aqui uma equação que diga x mais y igual a 10. E uma outra equação que diga assim, 2x mais 2y igual a 20. Na verdade, você manteve a mesma proporção aqui entre cada um dos elementos. Você, na verdade, essa equação de baixo, ela parece diferente da primeira, mas é a primeira multiplicada por quanto? Por 2. Então, o que eu substituir aqui no lugar de x e o que eu substituir aqui no lugar de y, se eu colocar aqui e aqui, respectivamente, os valores de x e de y, eu vou encontrar exatamente a mesma resposta. Eu não vou ter alteração nenhuma. Então, isso daqui é possível de se resolver? Sim, só que é indeterminado, porque me dá um leque de uma infinidade de respostas possíveis. Legal? Posto isso, o que a gente precisa para satisfazer essas condições é analisar esse sistema como sendo possível e determinado. Para isso, eu preciso ter 2 estando para m, sendo diferente de 3 estando para 4. E aqui eu mantenho a igualdade. 3 está para 4, assim como 12 está para 16. Se eu fizer essa diferença daqui, olha lá, eu vou ter 3m, fazendo a multiplicação cruzada aqui, ó, é diferente de 2 vezes 4, que dá 8. Portanto, eu vou ter m sendo diferente de 8 dividido por 3. m diferente de 8 terços. Quantos valores eu tenho possíveis sendo diferentes de 8 terços? Uma infinidade de valores. Antes de eu marcar ali, a gente só tem que analisar essa igualdade daqui, para ver se realmente está pertinente, se está tudo certinho. Vamos lá, vamos fazer a multiplicação cruzada ali. Eu vou ter 3 vezes 16 igual a 4 vezes 12. 3 vezes 16 vai dar 48. 4 vezes 12 vai dar 48. Está lá. 48 igual a 48, portanto, não fere a condição anterior, e eu tenho lá quantidade de valores infinitos que podem satisfazer isso daí. Tá bom? Beleza, gente? Vamos lá, questão de número 2.
A questão de número 2 diz o seguinte: o número A, diferente de zero, A é diferente de zero, tem inverso igual a B. Então já vamos começar a organizar aqui. Ó. Ele diz que A é igual ao inverso de B. Eu posso também, ó, se eu trocar aqui de posição, jogar o B para cá e o A para cá, dizer que o B é o inverso de A. Procede da mesma forma. Sabendo-se que A mais B igual a 2, vamos colocar aqui embaixo agora, ó, A mais B igual a 2. Aí ele pergunta qual é o valor dessa expressão daqui. Reparem que aqui eu tenho ó, um produto ó, com esses dois fatores. Um fator é o A ao cubo mais B ao cubo, o outro é A quarta menos B à quarta. Quando a gente olha para esses fatores, né, principalmente quem está treinando ali para o colégio naval, para algumas provas de sargento, já olha e já pensa ali em produtos notáveis. E, de fato, aqui é a diferença de dois quadrados. A gente sabe que o produto da soma pela diferença me dá a diferença de dois quadrados. Mas, ao invés de destrinchar tudo aquilo ali, vamos seguir por aqui para ver se realmente é necessário trabalhar com esses produtos notáveis ou não, tá bom? Então, vamos lá? Seguindo aqui, eu tenho, no lugar de A, eu vou escrever 1 sobre B, mais B, isso tudo igual a 2. Vou botar isso tudo sobre 1, e vamos fazer aqui, ó. B vai ser o denominador comum, porque eu estou calculando o denominador comum entre alguém e o próprio 1. Então, vai ser esse alguém. B dividido por B vai dar 1, B dividido por 1 vai dar B. Já estou tirando o denominador comum dos dois lados da equação. Então, vou fazer aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1, mais B vezes B, ó, sobe multiplicando, ó, B vezes B vai dar B ao quadrado. Isso tudo é igual a 2 vezes B. Organizando essa equação aqui do segundo grau, eu vou ter B ao quadrado menos 2 vezes B mais 1 igual a 0. Aí, agora, eu vou calcular aqui o delta, eu vou calcular as raízes dessa equação. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, quem vai ser o B ao quadrado? B ao quadrado vai ser menos 2, não pode esquecer do sinal, elevado ao quadrado, menos 4, vezes A, quem é o A? Mais 1, vezes o C, que é mais 1 também. Professor, você falou que não pode esquecer do sinal, mas aqui menos 2 elevado ao quadrado vai ser igual a mais 2 elevado ao quadrado. Correto. Só que quando eu falo que não pode esquecer do sinal, é para você treinar em sempre utilizar o sinal, porque vão ter momentos que vai fazer diferença. E aí quem não treina dessa forma acaba esquecendo e jogando uma questão fora. Uma questão que às vezes você sabe resolver ela toda e por uma falta de atenção dessa perde o ponto, às vezes perde até a vaga no teu concurso. Então, vamos lá. O delta aqui, ó, vou jogar aqui. Delta vai ser igual, menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Menos vezes mais vai dar menos. 4 vezes 1, 4. Portanto, delta igual a 0. Se você substituir aqui, ó, mais ou menos raiz quadrada de 0. Aqui eu vou botar menos b, que é menos da fórmula, e eu tenho menos do próprio b, já que o b é menos 2. Está aqui, ó, b é menos 2. Então, vou ter aqui, ó, sobre 2 vezes a. Quem é o a? É o coeficiente que está ligado ao termo do segundo grau. Então, a é mais 1. Só vamos reescrever essa equação daqui, porque senão vai ter gente fazendo confusão. Eu estou considerando ali como se fosse o x, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. E o que a gente está chamando de A e de B e C para substituir aqui na fórmula do cálculo da raiz da equação de segundo grau são os coeficientes que estão... A é o coeficiente que está ligado ao termo do segundo grau, que no caso aqui é mais 1. B é o coeficiente que está ligado a x. E 1 é o termo independente, que é o C. Legal? Então, colocando aqui, eu vou ter menos vezes menos vai dar mais 2, mais raiz quadrada de 0 dá 0, isso tudo sobre 2.
E aqui a outra raiz, mais 2, menos raiz quadrada de 0, que dá 0, isso tudo sobre 2. Portanto, deu para perceber aqui que a gente só vai ter, na verdade, uma raiz. Somar 0 ou subtrair 0 é a mesma coisa. Então, vou ter aqui como única raiz o valor de mais 1. Bem, eu encontrei aqui que b é igual a mais 1. Gente, A é o inverso de mais 1. Quanto é que vale o inverso do próprio 1? É igual a quanto? A 1. Portanto, A vale quanto? Mais 1 também. Agora, reparem, se você substituir o A e o B aqui, vamos começar substituindo nesse segundo fator. Eu vou ter ali A elevado à quarta, que vai dar 1 elevado à quarta, igual a 1. Menos B elevado à quarta. Quem é o B? O B é 1. 1 elevado à quarta, 1. Então, vai ficar 1 menos 1. Quanto é que dá isso? Isso daqui é igual a 0. Portanto, me interessa calcular isso daqui? De forma nenhuma. E calcular isso é fácil? É 1 ao cubo 1, 1 ao cubo 1, mais 1, 2. Mas não me importa, porque isso vai estar multiplicado pelo resultado disso daqui. E o resultado disso daqui é 0. Qualquer coisa multiplicado por 0 dá 0. Então, está lá, ó. O número A é diferente de 0, tem inverso igual a B. Sabendo-se que A mais B é igual a 2, qual é o valor dessa expressão? Resposta 0. Sem eu ter precisado calcular ali, analisar fatorações e alguns produtos notáveis. Legal? Então, vamos para a questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte: qual é a soma dos quadrados das raízes da equação? Gente, aqui eu tenho um x menos 1 e um x mais 1. Reparem, x menos 1 vezes x mais 1, aí sim, ó, se eu fizer o produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma, eu vou ter uma diferença de 2 quadrados. Isso daqui é igual ao quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 1. Portanto, isso daqui já vai ser o denominador comum entre eles. Aqui eu vou botar sobre 1, e aí se eu pegar esse denominador comum e dividir aqui, ó, por x menos 1, vai me dar quem? O x mais 1. X mais 1. Se eu dividir por esse daqui, vai me dar quem? O x menos 1. E se eu dividir por 1, vamos apagar aquele tracinho ali só para não ficar parecendo que tem um menos. E se eu dividir por 1, vai me dar o próprio, ó, x ao quadrado menos 1. Agora vamos subir isso daqui multiplicando. Ó. 2 que multiplica, vamos botar entre parênteses, ó, 2 que multiplica x mais 1, mais 3 que multiplica x menos 1, igual a x ao quadrado menos 1, que multiplica 1, vai ficar o próprio x ao quadrado menos 1. Agora, reparem, eu sumi com os denominadores, porque eu já calculei denominador comum dos dois lados. Tá? Mas essa condição daqui é fundamental para que eu possa sumir com eles. Porque isso daqui, quando eu digo que x é diferente de mais 1 e x é diferente de menos 1, eu estou imputando a condição de que, se o x é diferente de 1, isso daqui nunca pode ser zero. Esse denominador aqui nunca vai ocorrer de ser zero, porque ele só seria zero se o x fosse igual a 1, porque 1 menos 1 daria zero, o que geraria uma impossibilidade aqui para essa fração. Legal? Então, é fundamental que tenha esse tipo de condição, impedindo aqui dos denominadores serem zero. Olha lá, ó. Aqui o x jamais poderia ser quem? O menos 1. Porque se fosse menos 1 com mais 1 dá zero. Geraria impossibilidade aqui nessa fração. Já que eu tenho essa condição e tirei o denominador comum dos dois lados, eu posso cortar esse denominador de ambos os lados da equação. Agora, o que a gente vai fazer? Fazer a distributiva aqui, ó. Atentando para o sinal. Ó, aqui é positivo, aqui é positivo. Então, a resposta vai dar positivo. 2 vezes o coeficiente aqui de x, que é 1, vai dar 2. E aí eu não tenho parte literal aqui. Multiplicado por esse x, vai dar x.
Muitas das vezes a gente fala para o aluno que o certo é multiplicar sinal por sinal, coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. E aí, na pressa, né, na ansiedade, o aluno acaba fazendo isso de uma maneira, tentando fazer de uma maneira muito rápida e acaba tropeçando, ou erra ali na multiplicação dos sinais, ou esquece de multiplicar alguma parte literal. Então, vamos prestar bastante atenção nisso daí, gente. Ó, mais vezes mais é mais. Aqui é mais, correto, gente? Olha lá. Ó. Eu não preciso escrever, mas eu já sei que é o mais ali. Mais vezes esse mais dá mais. 2 vezes 1 dá 2. Não tenho parte literal ali em nenhum dos lados, então sigo. Aqui, mais vezes esse mais daqui vai dar mais. 3 vezes 1, 3. Não tenho parte literal aqui, só tem esse x. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 3x ao quadrado vezes x, me daria 3x elevado ao cubo. Então, ali já está o resultado. Esse mais vezes esse menos, menos 3 vezes 1 dá 3. Isso tudo vai ser igual a x ao quadrado menos 1. Então, vamos lá? Como é que ficou aqui? Ó? 2x mais 3x vai dar mais 5x. Aqui, mais 2 vezes mais 2 mais menos 3. Eu tenho 2 e tenho que tirar 3. Vai me dar quanto aqui? Menos 1. Isso tudo é igual a x ao quadrado menos 1. Então, esse menos 1 com esse menos 1 eu posso cortar. Aí eu tenho 5x igual a x ao quadrado. Reparem, uma das soluções diretas ali seria o x igual a zero. 5 vezes 0 dá 0, 0 elevado ao quadrado dá 0. A outra solução possível seria eu colocar aqui o x em evidência, ou dividir os dois lados da equação por x. Só que eu só posso fazer isso se o x for diferente de zero. Então, a primeira condição aqui, ó, x igual a zero, já seria uma raiz possível. Se o x for diferente de zero, eu teria a seguinte condição, ó. Divido isso daqui por x, divido esse outro lado por x. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar x. Então, a outra condição seria x igual a 5. Aí ele pede o quê? Ele quer a soma dos quadrados das raízes da equação. Então, vem comigo aqui, ó. Quadrado de 0, 0 ao quadrado dá 0. 5 ao quadrado dá 25. Então, a soma desses quadrados vai me resultar 0 com 25, vai dar quanto? 25. Qual é a resposta? Letra D de dado. Beleza, gente? Vamos lá? Vamos seguir mais um pouco aí? Questão de número 4. O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum entre os números naturais a, x e b são respectivamente iguais a 1680. Vamos lá, MC, que é mínimo múltiplo comum entre a, x e b, é igual a 1680. O MDC entre a, x e b é igual a 120. E ele diz também que a é menor do que x e x é menor do que b. Quantos são os valores? Aí a pergunta, quantos são os valores de x que satisfazem essas condições? Repare, a gente está acostumado, né, a ter no enunciado os valores e com esses valores calcular o MMC ou o MDC entre os valores dados. Uma das formas mais comuns aí que a gente usa, tanto para MMC quanto para MDC, é fazer a decomposição isolada de cada valor e ir pegando ali para MDC, pegando os fatores comuns de menor expoente, e para MMC, pegando os fatores não comuns e também os fatores comuns de maior expoente. Só que a gente não tem aqui os dados de A, de X e de B. A gente vai fazer aqui justamente o inverso. Reparem, vou fazer aqui, ó, a decomposição de 1680, ok?
Vamos lá. 1680, vamos decompor. Trazer a decomposição aqui. Vou por 2, vai dar quanto? 840. Por 2, vai dar 420. Por 2, 210. Vou continuar a decomposição. Por 2 vai dar 105. Agora, 105 eu posso decompor por quanto? Por 3. Ok? Vamos lá. Olha só, seguindo aqui, o que nós vamos fazer? Eu tenho essa e essa condição daqui. 1680 decomposto, ele é igual a 2 elevado à quarta potência. Vamos lá, 2 elevado à quarta potência. Se eu continuar aqui, ó, a decomposição, 105 dividido por 3 vai dar 35. 35 agora eu vou dividir por 5, que vai dar 7. E 7 por 7, que vai dar 1. Beleza? Então, eu tenho 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à primeira potência, 3 elevado à primeira potência, vezes 5 elevado à primeira potência, vezes 7 elevado à primeira potência. Mais uma vez, precisa colocar o expoente 1? Não precisa, mas eu sugiro que sempre coloquem para evitar algum tipo de esquecimento, tá bom? Principalmente na hora de somar 1 ali para calcular o número de divisores. 120 é um pouquinho mais direto aqui, ó. 120 vai ser 12 vezes 10, que vai dar 2 ao cubo, 2 ao cubo, vezes 5, perdão, vai ser vezes 3 vezes 5. Então, não faz diferença, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu poderia botar também vezes 5 vezes 3 sem problema. Vou colocar nessa ordem para facilitar o nosso comparativo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o sistema inverso. A gente vai começar a delinear quem é o A, quem é o X e quem é o B. Venham comigo. Reparem que para eu chegar no 120, eu analisei fatores comuns de menor expoente. Então, o 2 ao cubo, o 3 e o 5 são fatores comuns tanto ao A, quanto ao X, quanto ao B. Senão, o 120 não seria o divisor comum entre eles. Então, eu vou ter ali, ó, 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. 3 a primeira, 5 a primeira. Vamos lá. Mesma coisa para o X, mesma coisa para o B. Então, esse é um caminho bem factível para a gente começar nosso processo de resolução. Eu tenho que começar por essa análise do MMC e do MDC a compor os possíveis A, X e B. Agora, reparem que a diferença primordial do MDC para o MMC é o 2 ao cubo passa a ser 2 à quarta, e aqui não tem 7, e aqui eu tenho um fator 7. A primeira opção seria eu pegar aqui, ó, a primeira opção seria eu ter 2 ao cubo aqui, vamos repetir, ó, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, a primeira sendo o A, o B eu poderia colocar ali, no lugar de 2 ao cubo, poderia colocar o B não, o X, perdão, 2 à quarta, vezes 3 vezes 5. Reparem que esse X em relação a esse valor de 120 passa a ser 240, porque a única coisa que eu fiz aqui é jogar mais um fator 2, transformando 2 ao cubo em 2 à quarta. Então, esse 120 estaria multiplicado por mais um 2, virando 240. Então, esse valor aqui seria de 120. Esse valor aqui de 240. E o valor lá embaixo seria de 2 ao cubo, manteria ali o 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Então, eu teria aqui, ó, o 120 inicial, que é o MDC, vezes 7, que dá 700, 7 vezes 2, 14, 140. Então, vai me dar aqui 840. Se eu calcular o MDC entre esses valores,
eu vou obter 120. Se eu calcular o MMC entre eles, eu vou obter o 1680. Por quê? Olha lá, MMC eu preciso de fatores comuns de maior expoente. O 2 é comum. Qual é o que tem maior expoente? É o 2/4. Então tá lá. O 3 e o 5 são fatores comuns a todos. Né? Não vou nem analisar maior ou menor expoente, porque todos têm o mesmo expoente. Beleza. E também preciso envolver os fatores não comuns. Quais são os fatores não comuns? No caso aqui, o 7. Então, vou ter ali 120 vezes 7, dando 840. Perfeito, gente? Ali, ok? Eu tenho ali, ó, 120 vezes 7 vai dar 700, mais os 140, 840. Agora, essa daqui é a primeira possibilidade. Se eu só tiver essa, o meu gabarito seria o quê? Letra B de bola, apenas um x que atende a todas essas condições. Agora, vamos ver aqui a segunda condição. Qual seria a segunda condição? A segunda condição seria eu ter o A sendo 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, que é o próprio 120. O B não, o x sendo igual a 2/4 vezes 3 vezes 5, continua sendo ali, esse daqui vai continuar sendo 240. E esse daqui, botando o 2/4 e o 7 aqui. Mas eu quero que vocês reparem o seguinte. Eu preciso de quantos são os valores de x diferentes que atendem à condição de A, X e B ter o MMC igual a 1680, ter o MDC igual a 120 e eu ter essa condição também satisfeita, que x é maior do que A e é menor do que B. Eu preciso dar uma analisada nisso para a gente poder fechar esse último itemzinho aqui. O que eu quero que vocês reparem é o seguinte. Olha só, se eu jogar aqui o B como sendo 1680, eu vou continuar tendo MDC 120, MMC 1680, vou ter o X maior do que A e menor do que B, mas, no entanto, vou estar repetindo o valor de X. Então, isso não seria uma segunda condição suficiente. A segunda condição que eu poderia ter ali é atender a tudo isso e ainda ter um X aqui diferente desse primeiro. Então, reparem aqui o que eu poderia ter nessa forma. Vamos pegar aqui a borracha ainda. Perdão. Olha aqui o que eu ainda poderia ter dessa forma. Ao invés de 2 aqui ao cubo, ao invés de botar um 2/4, eu poderia botar o 2 ao cubo até aqui 120 e multiplicar isso daqui por 7. Como é que fica isso daqui? Isso daqui é exatamente o que está aqui embaixo, ó. O x passaria a valer 840. Então, dessa maneira, eu tenho um x valendo 240, atendendo a todas as condições, e aqui eu tenho um outro x com outro valor diferente, que também vai atender a todas as condições. Por quê? Bastaria colocar o b como sendo o valor máximo. 2/4 vezes 3 elevado à primeira, vezes 5 elevado à primeira, vezes 7, que é igual a 1680. Então, olha lá o que eu consegui. Eu consegui aqui, ó, um x diferente do primeiro e que também é maior do que A e menor do que B. A análise desses três valores vai me dar MDC igual a 20 e MMC igual a 1680. A jogada aqui foi o seguinte, ó. Primeiro, os que saía do comum era o 2/4 e o 7. Então, eu joguei primeiro o 2/4 aqui no x e o 7 aqui no B. Pronto, conseguimos uma combinação. A segunda combinação foi puxar aqui esse B aqui, que era o maior valor, 840, para ser o x, e agora fazer com que o B fosse o maior valor de todos.
dentre as nossas análises, que é o 1680, atendendo a todas as condições possíveis. Então, resposta letra C, apenas 2. É uma questão que ela é fácil, tá? Só que é uma questão que ela traz as seguintes dificuldades. Na maioria das vezes, o aluno está muito habituado a receber os números e, dentre esses números, ele calcular o MMC e o MDC entre eles. Então, ele já toma o primeiro baque aí, mas a dificuldade não existe se o aluno realmente entender o processo de obtenção de MMC e MDC. E a segunda complexidade aí na questão é que ela tende a induzir você para essa resposta daqui. Você resolve a questão toda, só que se você não achar essa última combinaçãozinha daqui, você vai acabar marcando letra B de bola e vai perder a questão. Legal? Então, gente, seguindo aí, próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: considere um triângulo ABC e um ponto P. Gente, essa questão daí, ela foi anulada, então a gente não vai levar ela em consideração, vai depois trabalhar em outros momentos, só para vocês verem o porquê que ela foi anulada, né, e o que poderia ser feito para consertar ela. Porque ela bem ajustada, vale a pena ser trabalhada, ser ali trabalhada, fica até uma questão bonita, apesar de relativamente fácil, ok? Então a gente vai trazer vídeos corrigindo, especificamente mostrando o porquê de determinadas questões terem sido anuladas. Vamos para a próxima questão, questão de número 6. Questão de número 6 diz o seguinte: do vértice A, traçam-se as alturas do paralelogramo ABCD. Sabendo-se que essas alturas dividem o ângulo interno do vértice A em 3 partes iguais, ela divide o ângulo interno em 3 partes iguais, quanto mede o maior ângulo interno desse paralelogramo? Vamos entender primeiro a construção dessa figura. Vamos lá? Olha aqui a figura, ó, que isso daqui não traz, não veio na prova, tá? Tem questões de geometria que já traz a figura. Essa, por exemplo, foi uma daquelas que não trouxe. Mas não é difícil. Vamos entender primeiro a interpretação da questão que demanda a construção dessa figura. Do vértice A, traçam-se as alturas do paralelogramo ABCD. Então, eu tenho aqui um paralelogramo ABCD. Vou botar aqui, ó, A, B, C aqui e D. Ok. Sabendo-se que essas alturas dividem o ângulo interno do vértice A em 3 partes iguais. Então, eu estou traçando aqui, ó, são as alturas em relação aos lados. Então, parte de um vértice e tem que formar obrigatoriamente